Imagine ser chamado por Deus para uma missão que você não quer cumprir. Fugir parece a solução mais fácil. Mas e quando não dá para escapar? Esta é a história de Jonas, o profeta que tentou escapar da sua missão, mas aprendeu da forma mais difícil que o plano de Deus sempre prevalece. Gente, eu sou Sérgio Maciel, você já me conhece, já conhece meu trabalho, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e senta que lá vem história. A história de Jonas começa com um chamado inesperado. Deus ordenou a Jonas que fosse à cidade de Nínive, uma metrópole conhecida pela maldade e crueldade dos seus habitantes. Ele deveria anunciar que em 40 dias Nínive seria destruída, se não se arrependesse. Jonas, no entanto, tinha outros planos. Ele não queria ir para Nínive, afinal, Nínive era inimiga de Israel e Jonas acreditava que eles mereciam um julgamento, não a misericórdia. Então ele fez o que qualquer pessoa tentaria fazer diante de uma missão indesejada. Fugiu. Jonas embarcou em um navio para Tarsis, a direção oposta de Nínive. Ele provavelmente pensava que poderia evitar suas responsabilidades simplesmente se afastando. Mas, quando você é chamado por Deus, não há lugar distante o suficiente para fugir. No capítulo 1, Deus quer falar com Jonas, mas Jonas não quer falar com Deus. Deus deu uma palavra e Jonas fugiu. A bordo do navio, Jonas encontrou uma breve paz, mas isso não durou muito tempo. Deus enviou uma tempestade violenta que ameaçava afundar o barco. Os marinheiros, apavorados, começaram a orar a seus deuses e jogar a carga no mar para aliviar o peso. Enquanto isso, Jonas dormia no porão, alheio ao caos ao seu redor. Os marinheiros o acordaram e, ao perceberem que a tempestade era sobrenatural, começaram a perguntar: quem é responsável por isso? Jonas, sabendo que ele era o culpado, se apresentou e disse que a tempestade era por causa da sua desobediência. Ele pediu aos marinheiros que o jogassem no mar para que a tempestade cessasse. Relutantes, os marinheiros finalmente obedeceram. Assim que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade parou. Mas Jonas não estava livre ainda. Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E lá estava ele, preso no estômago do peixe por 3 dias e 3 noites. Imagine o desespero de estar no fundo do oceano, cercado de escuridão e sem saber se há saída. Foi nesse momento de crise que Jonas finalmente enfrentou a realidade. Durante esse tempo, Jonas refletiu sobre sua fuga, seu erro e seu destino. Ele sabia que não podia escapar de Deus, ele sabia que era hora de parar de fugir e encarar o que Deus estava pedindo para ele fazer. No capítulo 2, Jonas passa o capítulo todo falando com Deus e Deus não falava nada com Jonas. Mas Deus dá uma ordem para o peixe. Às vezes, nós mesmos somos assim. Oramos muito e não ouvimos resposta alguma de Deus. Deus está em silêncio. Porque às vezes Deus não fala conosco, mas dá uma ordem para a situação que a gente se encontra. Após 3 dias, o peixe o vomitou em terra firme. Jonas, agora mais consciente de seu papel, estava pronto para cumprir sua missão. No capítulo 3, Deus dá a mesma ordem que no capítulo 1 deu a Jonas. O que muda é a atitude de Jonas. Ele não levantou e fugiu, mas levantou e foi. Deus não muda a sua palavra, mas nós temos que mudar a nossa atitude. Dessa vez, Jonas não hesitou. Ele foi até Nínive e proclamou a mensagem de Deus. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Você tem ideia que Jonas percorreu mais de 800 quilômetros de Israel até Nínive só para falar uma única frase? Ele percorreu a cidade anunciando o julgamento iminente e esperando que o povo ignorasse ou que a destruição fosse inevitável. Mas é muito interessante nós vermos que o evangelho não precisa de quantidade de palavras, mas de qualidade de palavras. Você não faz ideia de que uma frase do evangelho pode salvar uma cidade inteira. Para a surpresa de Jonas, o povo de Nínive reagiu de maneira inesperada. Desde o rei até o mais humilde cidadão, todos se arrependeram. Eles jejuaram, se cobriram de pano de saco, até os animais, e se voltaram para Deus, na esperança de que ele os poupasse. Jonas, que havia imaginado o pior, assistiu a cidade inteira mudar de atitude. Então,
veio a resposta de Deus. Ele decidiu poupar Nínive. Uma coisa interessante, não sei se você percebeu, é que o ídolo da cidade de Nínive era justamente o peixe. O peixe, que representava uma divindade adorada pelos ninivitas, foi usado por Deus para cumprir seu propósito com Jonas. Isso pode simbolizar que mesmo aquilo que é venerado como ídolo não tem poder diante do verdadeiro Deus. Ele usa até os símbolos de uma falsa adoração para mostrar seu domínio absoluto. No entanto, essa misericórdia não agradou a Jonas. Ele ficou frustrado, até furioso. Como Deus podia poupar um povo tão malvado? Ele saiu da cidade e se sentou em um lugar onde pudesse observar, ainda esperando que algo de ruim acontecesse com Nínive. Deus então fez nascer uma planta que deu sombra a Jonas, aliviando seu desconforto sob o sol quente. Mas, no dia seguinte, Deus enviou um verme que destruiu a planta, deixando Jonas exposto ao calor escaldante. Jonas ficou ainda mais irritado. E foi então que Deus o confrontou com uma lição final. Ele disse a Jonas: "Você tem pena de uma planta pela qual não trabalhou, mas eu não deveria ter compaixão de Nínive, uma cidade com mais de 120 mil pessoas?" A lição de Deus para Jonas era simples: a misericórdia de Deus não tem limites, e ele sempre está disposto a perdoar aqueles que se arrependem, mesmo quando nós pensamos que eles não merecem. E mais, Deus ainda mostra a hipocrisia de Jonas, que se importa mais com uma árvore do que com vida de pessoas. Muitas vezes nós mesmos somos assim, não damos valor ao nosso próximo, nos importamos mais com nossos próprios desejos e futilidades do que aquilo que é realmente importante. A história de Jonas nos lembra que não podemos fugir do que Deus nos pede para fazer, e mais, nos ensina que a misericórdia de Deus é maior do que podemos entender. Muitas vezes julgamos quem merece ou não a compaixão de Deus, achamos até que somos melhores do que outras pessoas, mas o que essa história nos mostra é que Deus está sempre pronto a perdoar, mesmo aqueles que consideramos os piores. Talvez hoje você esteja fugindo de algo que sabe que Deus está pedindo para você fazer, ou talvez você tenha dificuldades em aceitar o perdão que Deus estende às outras pessoas. Seja qual for o caso, a história de Jonas nos lembra que, no final, é sempre melhor seguir o caminho de Deus, que a sua misericórdia é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Não chore pelas árvores que morreram, comece a se alegrar pelas vidas que foram salvas. A árvore pode ser um sonho, um projeto seu, um relacionamento, até mesmo um bem material. Muitos estagnam na vida por causa daquilo que perderam, passam a esquecer o seu propósito. Nada disso é mais importante do que o propósito de Deus. Tudo na terra tem prazo de validade, menos os propósitos de Deus. O propósito de Deus é maior do que sua perda. E talvez Deus tenha te tirado isso justamente para você aprender essa lição. O propósito de Deus é maior do que seus desejos. O propósito de Deus é maior do que sua dor. Jonas tentou fugir, mas aprendeu que ninguém pode escapar do plano de Deus. Sua missão pode ter sido desconfortável, mas a obediência de Jonas trouxe redenção para uma cidade inteira. O que Deus está pedindo para você fazer? E você está disposto a obedecer mesmo quando parece difícil? Você aceita essa missão ou vai ficar chorando pelas árvores que se perderam? Essa é a nossa história de hoje. Curte esse vídeo, manda para alguém, compartilha com alguém. E Deus abençoe a sua vida.